Que a doce e maravilhosa paz do Senhor Jesus esteja no seu coração. Seja muito bem-vindo a mais uma aula da nossa escola bíblica. Eu sou o professor Givanildo Tavares, falo aqui da Assembleia de Deus em Santa Rita, na Paraíba, que é liderada pelo pastor Djalma Silva. Nós estamos estudando nesse trimestre o grande tema Aviva a Tua Obra. E são 13 lições durante um trimestre, né? E hoje vamos estudar a 11ª lição, dando continuidade a esta temática do avivamento. E hoje será o avivamento e a missão da igreja. Não podemos pensar em avivamento, em missão, sem pensar em avivamento, pois missões é o resultado de uma igreja avivada. E a própria existência da igreja deve-se ao trabalho missiológico de Cristo, a grande missão. E ele disse, assim como o Pai me enviou, eu envio vocês. Então a igreja recebe a mesma responsabilidade de ser corpo de Cristo da terra. Nesta lição nós vamos estudar 3 aspectos ou objetivos. Primeiro, conhecer as características que evidenciam o avivamento da igreja primitiva. Segundo, conscientizar de que o avivamento espiritual é indispensável para proclamar o Evangelho sob o poder do alto. E terceiro, explicar que o genuíno avivamento repercute em evangelismo e missões, juntamente com a manifestação dos dons espirituais no poder do Espírito Santo. Então, temos muito que ver, muito que aprender sobre esta grande temática e temos muito que ensinar ao mesmo tempo. O textual que está em Marcos, capítulo 16, versículos 15 e 16, nos diz: E disse-lhes, ide por todo o mundo pregai o Evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Esse texto é chamado de Grande Comissão, que é o grande mandamento, a grande missão que é concedida à igreja. A Grande Comissão está registrada nos 4 evangelhos e no livro de Atos, capítulo 1, porém com aspectos diferentes. Diferentes em que sentido? O significado é o mesmo, a essência será sempre a mesma, porém a forma de narrar ou o ângulo que é apresentado nos dá detalhes diferentes. No Evangelho de Mateus, capítulo 28, nós temos assim, a Grande Comissão nos aparece nessa abordagem, nesse termo. Você pode acompanhar comigo, Mateus capítulo 28, o último capítulo do livro, e todos ligados à ressurreição de Jesus. A Grande Comissão, todas estão identificadas. Versículo 16, e os 11 discípulos partiram para a Galileia, para o monte que Jesus lhes tinha designado. O local é o Monte das Oliveiras, fica ao leste de Jerusalém. E quando o viram, adoraram, mas alguns duvidaram. Chegando-se, Jesus falou-lhes, dizendo, é-me dado todo o poder no céu e na terra. Começa aqui com uma afirmação que Jesus recebe toda a autoridade, tanto nos céus quanto na terra. Portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Na Grande Comissão aqui de Mateus, ele inicia afirmando a sua autoridade nos céus e na terra. Depois, ordena a Grande Comissão destinada a todas as nações e, ao mesmo tempo, realizando o batismo, né? E batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E o trabalho de educação, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho mandado. E eis que eu estou convosco, uma promessa da sua presença que estaria com eles até o fim. No Evangelho de Marcos, capítulo 16,
O texto disse que, versículo 14 em diante, finalmente apareceu aos 11, estando eles assentados à mesa. Lançou-lhes em rosto a sua incredulidade e dureza de coração, por não haverem crido no que tinham visto, já ressuscitado. É interessante que Marcos ele resume todo o texto. Mateus já falou desse encontro anterior de Jesus com os discípulos, que foi ligado à mesa, que foi no local onde eles estavam escondidos. Mas Lucas também vai registrar esse episódio. Mas esse episódio da grande comissão ele é dado no Monte das Oliveiras, conforme Mateus, conforme Lucas e conforme Atos. Veja só. Ponto final. E disse-lhes, ide por todo o mundo. Isso não quer dizer que ele está no mesmo local do versículo 14, que foi a mesa, foi dentro da casa. A grande comissão é dada no Monte das Oliveiras, que é o último encontro de Jesus com os discípulos, depois de 40 dias de ressuscitar. E esse encontro que ele lançou a incredulidade em rosto, diz respeito ao primeiro encontro dele com os discípulos. E disse-lhes, ide por todo o mundo pregar o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê será condenado. É interessante notar que quando ele diz, quem crê e for batizado será salvo. Mas ele não diz assim, mas quem não crê e não for batizado será condenado. Ele diz, quem não crê será condenado. Ele não envolve o batismo, que o batismo não salva. Quem salva é a crença. É o ato de crer no sacrifício de Cristo. Quem crer, esse será salvo. E o batismo é consequência de quem crê. Se você crer, você logo vai aceitar o batismo. Então, quem crê e for batizado será salvo. Aí, na continuidade, ele diz, mas quem não crê será condenado. Ele não envolve o batismo para a condenação. Certo? Que o batismo nem salva nem condena. Ele é subsequente ao ato de crer, mas não é determinante para salvar. Então, quem crê for batizado será salvo, mas quem não crê será condenado. E estes sinais seguirão os que crerem. Em meu nome expulsarão os demônios, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes, e se beber alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum, porão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Ora, o Senhor, depois de lhes ter falado, foi recebido no céu e assentou-se à direita de Deus. Jesus subiu aos céus de cima do Monte das Oliveiras. Atos capítulo 1, Lucas 24 e Mateus 28. E eles, tendo partido, pregaram por todas as partes, cooperando com eles o Senhor, confirmando a palavra com sinais que se seguiram. Amém. E eles, tendo partido, pregaram por toda parte. Isso aqui é o livro de Atos dos Apóstolos, que começa no capítulo 2, o derramamento do Espírito, e aí vai acontecer o trabalho de dispersão e difusão da mensagem do Evangelho. O Evangelho de Lucas, capítulo 24, a grande comissão que aparece após as manifestações de Jesus ter se apresentado para eles, diz assim, capítulo 24 de Lucas, versículos 44 em diante. E disse-lhes, são estas palavras que vos disse estando ainda convosco, e convinha que se cumprisse tudo que de mim estava escrito na lei de Moisés e nos profetas e nos salmos. Então abriu-lhes o entendimento para compreender as Escrituras e disse-lhes, assim está escrito, e assim convinha que o Cristo padecesse e ao terceiro dia ressuscitasse dentre os mortos. E em seu nome pregasse o arrependimento e a remissão dos pecados em todas as nações. Veja que o tema é sempre todas as nações. Marcos é bem específico, diz quem crê, então de qualquer nação, quem crê, de todas as nações, começando por Jerusalém, e destas coisas sois vós testemunhas. E eis que sobre vós envio a promessa de meu Pai, ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. E levou-os
fora até Betânia, e levantando as suas mãos os abençoou. E aconteceu que, abençoando-os, ele se apartou deles e foi elevado aos céus. E adorando eles, tornaram com grande júbilo para Jerusalém. O Evangelho de João, ele apresenta essa comissão de forma específica diretamente para Pedro. Quando o capítulo 21, Jesus se apresenta para Pedro e diz: Simão Pedro, tu me amas? 21, versículo 15 em diante. E depois de terem jantado, disse Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de Jonas, amas-me mais do que estes? Ele respondeu: Sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse: apacenta os meus cordeiros. Tornou a dizer-lhe segunda vez: Simão, filho de Jonas, amas-me? Disse-lhe: Sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse: apacenta as minhas ovelhas. Disse-lhe terceira vez: Simão, filho de Jonas, amas-me? Simão entristeceu-se por ter-lhes dito terceira vez: amas-me? E disse-lhe: Senhor, tu sabes tudo. Tu sabes que eu te amo. Jesus disse: apacenta as minhas ovelhas. No Evangelho de João, a comissão ela sai de forma específica e a ênfase é na missão pastoral desse rebanho que será instituído a partir da grande comissão. No livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 1, Jesus passa 40 dias com os discípulos e deixa a grande comissão dizendo assim, versículo 8: Mas recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós e ser-me-eis testemunho. Ou seja, cumprir a grande comissão é ser testemunho de Jesus. Isso está em conexão com Lucas 24. E ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. A verdade prática nos diz, nesse tempo, marcado pela falta de fé, a igreja só pode cumprir a sua missão se estiver imersa no avivamento espiritual. Estamos vivendo num tempo em que muitas igrejas cresceram, muitas igrejas prosperaram, muitas igrejas alcançaram alguns patamares diante da sociedade, algum tipo de status e projeção e certas conquistas que, de certa forma, gera uma zona de conforto, né? Onde se minimiza as dores e os sofrimentos que muitos tiveram que enfrentar para estabelecer o Evangelho em qualquer denominação, em qualquer instituição. Um trabalho que partiu de um momento difícil. Os pioneiros aqui no Brasil da pregação do Evangelho, todos sofreram de alguma forma. Aqueles que foram chegando, os primeiros a anunciar o Evangelho no solo brasileiro, sofreram muito. E isso deixou marcas profundas, mas essas igrejas que foram fundadas cresceram, prosperaram. Enfim, depois que a igreja prospera, ela pode correr o risco dela se acomodar, porque elas tão abastecidas, ela ganhou reconhecimento, respeito, consideração, ainda que por parte de alguns seja uma consideração interesseira pela igreja, por conta da sua comunidade, porque ela tem voto para oferecer, ela tem condições de projetar alguma pessoa. E, desculpa aí, mas o que acontece? É interessante notar que a igreja, se ela não estiver avivada, focada no Espírito Santo, focada na sua missão de reino, focada nas Escrituras, centrada na oração, comprometida com a santificação, ela não sentirá motivos para fazer missões. Porque a sua zona de conforto pode ser uma armadilha para ela.
ela pode estar correndo o risco de esquecer o sofrimento dos outros, a necessidade dos outros, a necessidade dos carentes, a necessidade que há no mundo. Então a igreja, ela precisa estar avivada para cumprir a grande comissão. Esse é a nossa verdade prática nesse tempo marcado pela falta de fé. Então, o secularismo que cresce, cada vez mais o número dos que não têm fé está crescendo no mundo todo, é uma estatística já universal, ou seja, o progresso do secularismo. A igreja só pode cumprir a sua missão se estiver imersa no avivamento espiritual. Nesse trimestre vimos que nos seus primórdios, no início de tudo, a igreja era conhecida pelo seu dinamismo na evangelização. Ela era dinâmica, ela evangelizava. O livro de Atos, por diversas vezes, vai dizer que ela proclamava e Deus salvava. Ela saiu de 2 em 2, ela era nas casas, no templo, era orando, era pregando em todos os locais. E a igreja estava sempre comprometida com o trabalho de missões nos primórdios. No discipulado e no cuidado com os necessitados, como resultado do grande avivamento produzido pelo Espírito Santo. Então, havia toda uma preocupação, discipular, cuidar, visitar. Tudo isso envolvia uma igreja que estava preocupada com gente. Depois que foram revestidos do poder, os discípulos nunca mais foram os mesmos. Eles receberam mais poder para cumprir o mandato de Jesus. Hoje, mais do que nunca, as igrejas cristãs precisam do avivamento espiritual para proclamar o Evangelho de Cristo no mundo que está em rebeldia contra Deus. Então, nosso primeiro capítulo da lição traz o tema: o avivamento após a ressurreição de Cristo. O primeiro ponto, ele começa tratando do desânimo dos discípulos. Depois de sua ressurreição, Jesus se apresentou triunfante e glorioso perante seus discípulos que estavam desanimados, incrédulos, como se estivessem órfãos, abandonados. Ao ouvir o testemunho de Maria Madalena, que estivera no túmulo, e constatado que Jesus havia ressuscitado, eles simplesmente não creram. É interessante que Marcos usa essa expressão de forma genérica. Eles não creram, todos não creram. Mas lembre-se que o final de Marcos, da grande comissão, ela é precedida de um período de cerca de 40 dias de aparições de Jesus, né? Estavam completamente desolados naquele momento, com medo dos judeus, dos romanos, mas a ressurreição de Cristo, que foi dada com provas incontestes e infalíveis, conforme Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 2 e 3, vai causar um impacto, de sorte que o tema da ressurreição domina o livro de Atos dos Apóstolos, do princípio ao fim. O tema da ressurreição, ela sustenta o cristianismo. 2. A aparição de Jesus aos seus discípulos. Após haver ressuscitado, ante o clima da incredulidade que dominou a mente dos discípulos, Jesus apareceu aos 11, que estavam reunidos com medo dos líderes judeus. Jesus disse: paz seja convosco. Lucas 24, 36. Eles pensavam que havia algum espírito. A gente vê que as crenças antigas dominam ainda a mente dos discípulos, né? Aquela coisa mística, que faz parte do folclore religioso, pois tanto eles pensaram que Jesus era um fantasma quando andou sobre as águas, quanto pensaram que era um espírito que estava aparecendo quando ele ressuscitou. Se não existe fantasma nem um espírito no sentido de alguém poder vê-lo, como é que eles poderiam dizer? Isso é um espírito.
E Jesus: vede que eu não sou, tenho carne e osso. É assim que ele rebate essa visão ilusória que ele seria um espírito. Até que Jesus mostrou-lhes as mãos e os pés perfurados, conforme Lucas 24:40. Mesmo assim, eles não creram que era Cristo ressuscitado. Eles foram, aos poucos, se adequando à realidade que Jesus de fato tinha ressuscitado. Quem viu Jesus nas mãos dos algozes, sendo torturado, martirizado, sangrando, ser arrastado, crucificado, lançado numa sepultura, aos olhos das multidões, de repente surgir ressurreto, precisava de fato de muitas provas. E o Evangelho nos mostra que Jesus está provando que ele ressuscitou. E aqui no livro de Atos dos Apóstolos é interessante como Lucas registrou isso aqui, versículo 3: aos quais também, depois de ter padecido, Jesus se apresentou vivo com muitas e infalíveis provas, sendo visto por eles por espaço de 40 dias e falando das coisas concernentes ao reino de Deus. Muitas infalíveis provas. Foi necessário. Não era fácil para chegar e acreditar, né? Então, até que todos, de fato, Jesus sentou com eles, comeu com eles, dividiu muitos momentos, trouxe o tema do reino de Deus para perto deles. Então, o avivamento após a ressurreição. Depois da ressurreição, Jesus deu aos discípulos o mandato da grande comissão e disse-lhes: ide por todo o mundo pregar o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê será condenado. Naquela ocasião, Jesus prometeu que sinais e milagres autenticariam seu ministério. Então, a igreja iria fazer aquilo que Cristo fez. Esses sinais estão à disposição de todos os que creem em todos os tempos e lugares. Depois do Pentecostes, os discípulos pregaram com unção, expulsaram demônios e curaram enfermos. Na realidade, eles expulsaram demônios e curaram enfermos antes do Pentecostes, conforme Mateus capítulo 10 e Lucas capítulo 10. Jesus deu autoridades e eles voltaram realizados. Senhor, no teu nome os demônios se sujeitam. Ele disse: olha, se alegre de saber que o nome de vocês estão escritos nos céus. Esse é o ponto muito mais importante. Agora, eles iriam fazer numa escala muito mais intensa por estarem revestidos de poder. Paulo e Silas foram poderosamente usados por Deus nos milagres, conforme Atos 16. Filipe curou muitos enfermos em Atos capítulo 8. Desse modo, vários outros fatos demonstraram que a Igreja de Jesus recebeu o avivamento espiritual indispensável para proclamar o Evangelho sob o poder do alto, debaixo desse poder do alto. Esse é o grande avivamento após a ressurreição, essa nova dimensão de vida que a igreja passa a viver. O capítulo 2 nos diz o avivamento na missão da igreja local. Está dividido em 3 tópicos: o avivamento nas missões locais, o avivamento nas missões regionais e missões regionais atualmente. Então vamos lá. O avivamento espiritual como consequência do Pentecostes nas missões locais. Ela produziu uma chama nos corações dos seguidores de Jesus. Mesmo com perseguições, os apóstolos pregaram ousadamente o Evangelho de Jesus Cristo, começando por Jerusalém. E a gente vê que Atos dos Apóstolos, eles estão em Jerusalém desde o capítulo 1. Capítulo 1, capítulo 2, o Pentecostes, 3, a cura no templo, 4 serão presos em Jerusalém, 5 serão soltos em Jerusalém, 6 começa a perseguição em Jerusalém, 7 a morte de Estevão, o primeiro mártir, e 8 o evangelho já chega em Samaria. Capítulo 10 já chega em Cesareia Marítima com Pedro. Capítulo 11 já chega em Antioquia da Síria. E aí vai. Capítulo 12, mais um mártir da igreja, que é
Tiago e Pedro, que será solto e parte para outras regiões da Ásia Menor, e capítulo 13 de Antioquia da Síria para o mundo. Então, vai terminar no capítulo 28 de Atos, a igreja pregando em Roma, sem impedimento algum. Este é o modelo de evangelização dinâmico local, não só pregar dentro das quatro paredes dos templos, mas realizar a evangelização pessoal nas casas e nos bairros. A Igreja Avivada apresenta sinais de que o Pentecoste está ativo em sua prática missionária, ou seja, que o Espírito Santo está na sua vida, que a conversão está na sua alma e que o amor de Deus está movendo o seu coração. Então ela está sempre, há uma demonstração de que os dons espirituais estão ativos na vida e o amor pela pregação do Evangelho. O avivamento nas missões regionais. Não podemos dizer que a missão regional é aquela realizada em locais mais distantes do centro da ação inicial. No estado brasileiro há diversos municípios ou cidades do interior. São as nossas Judeias e Samaria. Jesus começa por Jerusalém, Judeia, Samaria e até os confins da terra. Então a igreja, ela parte dessa Jerusalém, que é seu espaço onde ela está, parte para a Judeia, Samaria e se espalha para os confins da terra. Ela só não pode ficar centrada em si mesma, sem fazer missões. Depois de impactar Jerusalém com a mensagem do Evangelho, os discípulos levaram a muitos outros lugares. E assim foram cumprindo a sua missão evangelística. Missões regionais atualmente. Nos dias de hoje, esperamos que Deus desperte as igrejas locais em centros metropolitanos. Estamos falando da nossa nação, nós temos aí nos 27 estados igrejas espalhadas e precisa de ser impactada, a nossa igreja precisa desse impacto. Em cidades de porte médio e em municípios de pequeno porte, e ela precisa evangelizar para cumprir a grande comissão de Jesus. Que isso aconteça sem que seja necessário haver perseguições, como foi na igreja primitiva. Ainda desfrutamos da liberdade constitucional, o nosso país nos dá essa liberdade, para expressar nossa fé e proclamar o Evangelho a toda criatura, em todos os lugares, estados, cidades e distritos. Existem sinais de perseguição, existem sinais de proibição de comunicação, existem ameaças, mas ainda não é uma coisa genérica, ainda há uma liberdade e não podemos perder essa oportunidade. Então é necessário que a igreja ela se desperte para essa realidade e essa liberdade que Deus lhe dá em nossa nação brasileira. O avivamento e as missões transculturais, terceiro capítulo da lição. Em Atos 1:8, que Jesus disse aos discípulos que haveriam de levar a sua mensagem até os confins da terra. Eles ganharam almas para Cristo e abriram igrejas na Fenícia, Chipre, Antioquia. A gente percebe em Romanos capítulo 15, que Paulo vai dizer que o Evangelho chegou até o Ilírico. Era um dos pontos mais distantes do Império Romano naqueles dias, na região norte. E aqui em Romanos capítulo 15, versículo 19, pelo poder dos sinais e prodígios e pela virtude do Espírito Santo de Deus, de maneira que desde Jerusalém e arredores até o Ilírico tenho pregado o Evangelho de Jesus Cristo. Provavelmente a atual Albânia, o Evangelho havia chegado. Essa igreja é a igreja missionária. Então, a primeira igreja missionária. A igreja de Antioquia já realizava missões locais ou missões urbanas nos centros das cidades. E muitas pessoas aceitaram a Cristo como Salvador.
Por causa do crescimento da igreja em Antioquia, os discípulos mandaram para lá Barnabé. E Barnabé em Antioquia chamou Paulo para trabalhar com ele. Então eles foram os primeiros missionários transculturais. E a igreja de Antioquia agora envia Barnabé e Saulo para uma obra na Ásia Menor. Então foi através de Paulo que a Europa pré-cristã se tornou um continente cristão. Então eles partiram na primeira viagem para a Ásia Menor, Atos 13 e 14. No 15 tem o Concílio de Jerusalém, e no final do 15 a segunda viagem missionária, e no 16 Paulo chega na Europa, na região da Macedônia, em Filipos. No capítulo 17 ele chega em Tessalônica, Bereia e depois Atenas. E no capítulo 18 ele chega em Corinto e retorna da terceira viagem missionária pela Europa. Veja que ele foi se expandindo, né? E isso foi se espalhando. Então, a evangelização e decadência espiritual da Europa. A Europa que foi evangelizada, a Ásia Menor, que é a Turquia atual, estão precisando novamente serem evangelizadas. A partir da Europa, o evangelho espalhou-se para o mundo, chegando à América com os peregrinos, alcançou a África, onde se destacou David Livingstone, 1841 a 1873, ganhando muitas almas para o reino de Deus. Foram movimentos espirituais tão extraordinários que se espalharam para outras partes. Lutz Sotelho foi missionário na China, em 1853 a 1905, e houve outros missionários que deram suas vidas à obra missionária transcultural a partir da Europa. Por falta de amor e interesse pela evangelização constante e intensiva, a Europa que deu tantos missionários ao mundo se transformou em pós-cristã. Esse é o termo hoje que se dá para a Europa, pós-cristã, porque ela se tornou secular e ela se tornou materialista. Ela precisa voltar para o centro. Os crentes se acomodam e deixam de buscar o avivamento espiritual, conforme diz a palavra de Deus, segundo as Crônicas 7, 14. Se o meu povo que se chama pelo meu nome. Há países no velho continente em que nem 5% das pessoas frequentam qualquer igreja. Está uma lástima, há um clamor pelo avivamento espiritual. As missões transculturais são atividades missionárias. São as atividades missionárias que cumprem a última etapa da missão da igreja até os confins da terra. Elas concretizam o imperativo de Jesus, que ordenou seus discípulos a irem por todo o mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Esse objetivo missionário só pode ser alcançado se houver um avivamento espiritual em todas as igrejas, a começar pelos pastores, líderes e dirigentes. Que Deus reavive sua obra em todo o mundo. Oremos como Abacuque. Ouvi, Senhor, a tua palavra e temei. Aviva, Senhor, a tua obra no meio dos anos. E no meio dos anos a notifica. Na ira, lembra-te da tua misericórdia. Essa foi a grande oração do profeta Abacuque para que Deus realizasse um avivamento novamente no seu meio. Os cristãos avivados demonstram compromisso com Deus, com Cristo e com a igreja local. Se você participa de uma igreja, essa igreja é a comunidade, ela é a expressão do corpo de Cristo. Então, precisamos ter compromisso com esse corpo. Eles têm amor pela obra de Deus e cooperam com a evangelização local, regional e transcultural. Em várias igrejas cristãs, mesmo no século da falta de fé, há demonstrações de avivamento espiritual. Com a manifestação dos dons do Espírito Santo e o fervor da busca pelas almas perdidas, essa igreja ela é identificada, ela é encharcada por esse poder, ela é saturada pela graça de Deus
para mover o seu coração por paixão, por amor, por almas, para responder ao chamado de Deus. Essa é a missão maior da Igreja do Senhor Jesus Cristo: conquistar almas para o seu reino. E aqui finalizamos mais uma lição para a nossa reflexão, para o nosso aprendizado. Que Deus abençoe você, que Deus abençoe sua família, que Deus abençoe seu ministério e até a próxima aula, se Deus assim nos permitir. Um forte abraço.